Estou crendo que nós temos uma palavra e um tempo especial aqui. E Deus vê as guerras que você passa, e Deus também vê além do visível. Porque muitas vezes uma guerra que você está passando, essa guerra está também revelando, essa guerra está mostrando coisas invisíveis. E a Bíblia diz, em 2 Crônicas 32, versículo 8, diz assim: com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. A expressão aqui, braço de carne, ela fala de um recurso humano, de um recurso limitado. Então, muitas vezes existe sim o recurso da terra, mas o recurso do céu, o recurso de Deus, o recurso espiritual, ele vai além do que um recurso humano. Deus age no invisível, Deus age de uma maneira muito poderosa em favor dos seus. Eu quero declarar que há um agir invisível de Deus, há um agir invisível de Deus sobre a sua vida nesse exato momento, em nome de Jesus. Deus está prestes a liberar algo grande, algo surpreendente. Deus está prestes a quebrar cadeias espirituais. Isso vai vir manifestação na sua vida. Deus está prestes a fazer uma proeza. Deus está prestes a se manifestar na vida de gente que está aqui. E o que acontece? O inimigo vem com mentiras, com tentativas de atrapalhar, de roubar ou de prejudicar aquilo que Deus tem na vida das pessoas, na sua vida talvez, mas Deus hoje traz essa palavra como uma manifestação do poder dele, e Deus traz pessoas aqui para te estimular, te encorajar a se manter no descanso de Deus. Olha lá que lindo, a Silmara escreveu que sonhou voando. Isso é uma coisa poderosa, né? Deus tem algo poderoso, Deus tem um tempo para nós, para a gente fluir com o Espírito Santo, para a gente caminhar de uma maneira muito poderosa nesses dias na terra, né? Nós estamos em uma breve passagem aqui nessa terra, e Deus, e eu sinto no meu espírito que Deus está querendo que nós venhamos aprender a viver na dependência dele, a aprender as coisas espirituais para lidar até em tempos difíceis que possam vir sobre a terra, né? Então, Deus está nos preparando de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, né, para vivenciarmos as manifestações de Deus, as provisões de Deus, para a gente vivenciar os livramentos de Deus, né, em qualquer situação. E já nós vamos orar. Eu vi aqui o pedido também do Arildo, né? Nós vamos orar juntos. E Deus estava falando comigo que vai haver uma liberação de uma unção de cura, de libertação e de milagres nesse período de oração. Agora, a expressão aqui, conosco está o Senhor, né? O que estava me destacando nisso aqui é que quando Deus está conosco, isso fala de uma aliança. Isso fala de uma aliança que exige sim compromisso, né? Existe sim algo da nossa parte, mas mais do que isso, uma aliança com Deus fala sobre você confiar em uma intervenção sobrenatural.
né? A favor de Deus, às vezes nós queremos nos qualificar, para receber um favor de Deus. Mas o favor de Deus vai além do nosso merecimento. Às vezes, se a gente quiser fazer isso, fazer aquilo, fazer tanta coisa para nos sentirmos merecedores, talvez não é isso que Deus está querendo. Ontem alguém mandou lá no grupo, né? A Denise mandou lá no grupo, que ela viu 3 números. E naqueles 3 números, assim que a minha esposa leu para mim, aquela revelação que ela teve, Deus me trouxe um entendimento especial, né? Tem coisas que já estão prontas, tem coisas que já estão concluídas no mundo espiritual, e para a gente receber aquilo que Deus já nos deu, vai ser pela graça, ou seja, vai ser pelo favor de Deus. Olha lá. Sempre quando Deus está falando uma coisa para você, por 2 vezes, ou por 3 vezes, sempre, olha lá, Deus, olha lá, pastor, o senhor falou na live que Deus está visitando o 7º andar e eu moro no 7º andar, é isso? Olha lá, glória a Deus, que especial. Sempre que Deus fala alguma coisa 2 vezes, Sara, especial, Andréia Reis, sempre que Deus fala uma coisa para você por 2 vezes, então você deveria dar uma atenção. Sempre que Deus está falando uma coisa para você uma vez, aí está falando uma coisa para você por 2 vezes, você deve ficar atento. Tem algo aí de Deus para ser liberado, para acontecer na sua vida. Tem uma coisa que Deus tem me mostrado já há uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e só pelas minhas contas, Deus já me mostrou a mesma coisa umas 80 vezes. Aí o que eu preciso fazer? Daniel, fique atento. Porque eu tenho algo especial, algo poderoso, e você tem que estar consciente disso, para não sair disso que eu estou te mostrando. Sabe? Tem uma coisa que Deus vem me mostrando já de 70 a 80 vezes. Então, quer dizer, Deus, isso mostra que o braço forte do Senhor sobre nós. Então, às vezes, quando alguém perde a confiança em Deus, então tenta fazer o quê? Tenta ir no recurso humano, tenta ir só no esforço humano, né? E não numa sabedoria e numa revelação de Deus. Agora, revelação deve também caminhar junto com a sabedoria. Porque muitas vezes Deus vai nos revelar alguma coisa e nós vamos precisar ter uma mudança de estratégia, uma mudança de posicionamento. Por quê? Lá em Daniel, capítulo 11, no versículo 32, fala de uma situação onde havia o quê? Uma bajulação, haveria mentiras, haveria assim, vamos agir aqui por uma conveniência, alguém ali agindo numa estratégia, né? Para quê? Para afastar um povo da vontade de Deus. Então, a gente não pode ser guiado pela emoção, pela alma, mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito. E as revelações de Deus vêm para você. As revelações de Deus, elas estão disponíveis para você, estão disponíveis para nós, e nós precisamos ficar atentos àquilo que Deus está falando, sabe? Tem pessoas que querem servir a Deus, até viver algo de Deus, mas só quer ir no braço de carne, só quer ir na força humana. Isso nos afasta do favor e não nos aproxima do favor de Deus. Olha o que diz aqui, Daniel, no capítulo 11, eu citei aqui a primeira parte, mas a segunda parte diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. É um tempo de coisas grandes que Deus quer liberar na terra. Deus é um tempo de manifestações de dons,
É um tempo de manifestações sobrenaturais, de revelações de Deus, de coisas extraordinárias. E o inimigo, sabendo disso, o que ele pode fazer? Ele pode agir com mentiras e com coisas para nos afastar daquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas. Sabe, às vezes Deus tem um propósito na sua vida, e se você cair em determinadas conversas, você não vive aquilo que Deus tem. Sabe? Você está crendo em algo de Deus para você. Deus já te fez uma promessa por várias vezes. Aí se você der ouvidos para determinadas coisas, isso pode enfraquecer a sua fé. Isso pode roubar a nossa fé. Alguém me disse que uma vez estava cheio de fé para algo mudar. Para algo, um exemplo, como se fosse assim, algo mudar no casamento, algo mudar na vida, algo mudar nas finanças. Até a volta de Jesus, ele precisa estar aqui na terra, e a gente tem nós temos as nossas necessidades. Aí alguém estava crendo uma intervenção divina. Deus já tinha revelado, Deus já tinha falado. O que tem acontecido muitas vezes conosco é Deus se manifestando, por exemplo, depois de um momento de adoração, ou enquanto a palavra é pregada, o Espírito Santo vem e começa a trazer revelações específicas, visões. E isso é promessa para os últimos dias. E tem acontecido. Agora, aí Deus revela, Deus mostra. Mas aí, alguém me disse assim, eu recebi uma revelação de Deus, Deus trouxe, na verdade, várias confirmações para mim. E aí foi conversar isso com alguém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está destruindo um espírito de incredulidade. Sabe, tem vezes que a gente também fica muito desapercebido e acha que o mundo espiritual não é bem assim e tal. E na verdade, às vezes vem situações da nossa vida que é sim um agir espiritual. Você não está vendo, mas existe uma guerra, uma luta espiritual. Agora, aí essa pessoa conta para mim, falou que estava cheio de fé, contou para uma pessoa lá, alguma pessoa tomou conhecimento do que Deus estava mostrando, e aí ela passou mais de um ano, muito tempo, passou muitos meses batalhando com o espírito de incredulidade. Aquilo que ela já tinha uma convicção de que Deus ia fazer, que Deus tinha falado, sabia que Deus tinha falado. Mas depois que alguém veio ali com uma conversa errada, então começou a duvidar. Não, acho que Deus não faz essas coisas. Então isso é uma batalha contra um espírito de incredulidade, que às vezes entrou por meio da fala de alguém. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, nossa batalha é espiritual. Aí Deus está nos dando esse versículo hoje. 2 Crônicas 32:8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. A palavra guerrear, vamos orar, ela fala sobre defender como um guerreiro. Deus, ele é um Deus guerreiro. Deus, ele é um Deus que é pai. Deus está entrando na guerra de alguém aqui, porque às vezes uma batalha emocional, uma batalha no casamento, uma batalha nas finanças, coisas que você não tinha problema, agora você começou a ter problema. Às vezes esse problema aí era por quê? Por que eu estou falando era? Porque Deus já está resolvendo agora. Era por algo espiritual. Por exemplo, na nossa vida, nós vamos passar a situação de tristeza? Vamos. A Bíblia diz, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quer dizer, o dia mau ou o momento desafiador vai vir para todo mundo. Então, momentos de tristeza é normal. Agora, viver
afogado na tristeza, aí não é normal. Viver afogado na tristeza não é normal. Afogado numa angústia não é normal. A Bíblia diz que a alegria é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito de Deus. E Deus traz pessoas aqui para dizer: hoje acaba a guerra. Hoje acaba a guerra nas emoções. Sabe? Tem alguém aqui que está precisando comprar um livro de sabedoria. E eu vou ser mais específico agora. Tem alguém aqui que está precisando comprar um livro sobre casamento, numa visão de Deus, uma visão cristã, né? Tem um material, eu não sei se é tão fácil o acesso, mas tem um material do Rema, que é um seminário bíblico, um curso bíblico, vamos dizer, que ele fala sobre família cristã. E talvez alguém aqui está precisando desse conteúdo espiritual, né? Que é a palavra revelada. Agora, escute bem. Deus está entrando na guerra de pessoas que estão aqui. Ó, às vezes, nós devemos continuar sendo simples, né? Vou refazer aqui. A gente deve continuar sendo simples, mas não sendo ingênuo. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Às vezes a gente é simples e deve continuar sendo simples, mas não ingênuo, né? Então Deus está agindo no nosso posicionamento, né? Talvez eu precise falar mais sobre isso aqui nas próximas orações. Simples como a pomba e prudente como a serpente, né? Agora, Daniel 11:32, ele está falando do quê? Ele está falando de um povo que valoriza a aliança que tem com Deus. Um povo que valoriza aquilo que é certo diante de Deus. Ele está falando sobre um povo que vai continuar confiando no poder e na manifestação de Deus. E não vai se entregar por uma mentira, não vai se entregar por uma bajulação, não vai se entregar por uma estratégia, né, humana, mas vai ser guiado por Deus. Na versão NVT, e vamos orar agora, fala: mas aqueles que conhecem o seu Deus serão fortes e resistirão. E é isso aqui que eu quero falar com você, e agora nós vamos orar. A palavra conhece, no hebraico, ela fala sobre perceber, discernir e reconhecer por uma experiência íntima. Você pode perceber que o mundo hoje está configurado para a gente ficar tão ocupado a ponto da gente não ter mais tempo para buscar Deus, para ter uma experiência mais íntima com Deus. Além da informação, além de um conteúdo bíblico, Bíblia é essencial na nossa vida. Mas sabe, a gente precisa ter uma experiência íntima para ir além de uma informação bíblica, para ir além só de uma escritura bíblica, mas sem revelação das escrituras e sem também andar com Deus. A palavra, o povo que conhecer, ela fala sobre o que? Um discernimento espiritual. Ela fala sobre uma comunhão íntima com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo, ela vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Deus está quebrando um ciclo geracional. Deus está dando, eu via como se fosse assim, Deus trazendo uma cura emocional para alguém que está aqui. Talvez a sua mãe, seu pai, ou as pessoas do seu círculo de convivência. Talvez eles, ou alguém do seu círculo de convivência. Talvez você modelou essas pessoas
E você se tornou-se uma pessoa, sabe, que não se posiciona. Ou uma pessoa, vamos dizer, muito sensível. Ser sensível ao Espírito Santo é bom. Mas muitas vezes nós precisamos de um ajuste para ter uma firmeza. Porque senão o inimigo, por uma bajulação, senão o inimigo por usando até pessoas, usando o sistema do mundo, pode vir para tentar prejudicar você, montar em cima de você. Então, ao mesmo tempo que você é crente, que você é de Deus, você precisa ter um posicionamento. Você não pode só aceitar uma coisa por conveniência, sendo que você não tem... Você não tem... você não está de acordo com determinada coisa. Você fala, isso aqui está errado, tem alguma coisa errada, mas você aceita só por conveniência. Sabe que está errado, aceita só por conveniência, né? Muitas vezes de um posicionamento. Isso é falta de, às vezes é algo na emoção que precisa ser curado. Se algo é errado, vai ser sempre errado, né? Então, você precisa discernir. Mas por que isso aqui está me incomodando? Você sabe que isso aqui é realmente errado. E por que você aceita? Não. Sabe? Daniel, capítulo 11, ele está falando de uma situação como essa. Ele está falando de um povo que não deve se render a uma bajulação, a uma mentira, a uma estratégia humana que pode afetar a eternidade. Isso significa que pode impedir um propósito de Deus, que pode impedir uma alegria, que pode afetar a alma de uma pessoa, que pode afetar a emoção de uma pessoa. Deus não está interessado em te deixar preso, cativo, numa situação ou numa fala de alguém. Não. Deus também requer um posicionamento. Se você percebe que algo está errado, então você fala, Deus, me dá uma sabedoria de resolver isso aqui, né? O povo que conhece o Senhor se tornará forte e fará proezas. Deus está acrescentando um discernimento, uma sabedoria. Talvez para digerir essa palavra, alguém aqui vai levar alguns dias, ou outros, alguns minutos, algumas horas, né? Mas, qual que seria a coisa principal que Deus está nos falando? Nós precisamos valorizar a nossa experiência com Deus, andar com Deus, e valorizar aquilo que Deus já tem revelado para você. Sabe? Escuta bem. A gente não pode servir a Deus através de discursos que só tocam a alma. Mas não tem nada espiritual ali. Aquela pessoa tão bonzinho, tão boazinha. Às vezes Deus está te falando, afasta dessa pessoa. Você está ouvindo? Puxa, eu estou sentindo que eu não devo fazer isso, estou sentindo que essa pessoa não pode ficar muito perto de mim, mas eu vou ficar aqui próximo dela. Aquela confusão mental. Se Deus não te falou nada, então, né? Agora, se você tem um discernimento, às vezes tem situações e tem pessoas ali que é Deus te dando um livramento. Você acha assim, acho que eu tô meio esquisito, tô me achando, me sentindo mal quando chego perto dessa pessoa aqui. Às vezes isso é um discernimento espiritual, né? Não estou encorajando ninguém a afastar das pessoas gratuitamente, ou a se afastar das pessoas por afastar. O que eu estou falando a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo, porque muitas vezes Deus está nos falando algo espiritual, Deus está nos querendo guiar por um propósito dele, e por causa da emoção, as pessoas às vezes não acreditam mais no que Deus revela, ou se acredita,
né? Fica duvidando, fica com fortalezas, pensamentos como fortalezas para não vivenciar isso, né? Às vezes sabe que algo está errado, mas não se posiciona, e Deus está querendo posicionamento com sabedoria, né? Uma mulher veio falar comigo esses tempos. Ô Denise, no começo aqui eu fiz uma citação aqui daqueles números, né, que você enviou lá no grupo. A hora que bateu nos meus ouvidos ali, Deus me deu um entendimento, né? Depois vou mandar uma mensagem. Ok. Tem pessoas que, por exemplo, sabem que algo está errado, não está de acordo com a situação, mas aceita por uma conveniência. O fato de você, às vezes, saber que algo está errado, ou o fato de você ter um incômodo, pode significar que é o seu discernimento espiritual falando. Tem questões também que a pessoa está com um problema emocional, ou começa a se incomodar com a situação e não é espiritual, a pessoa está com problema emocional. Mas por isso que Deus está nos encorajando a andar com Ele, a ter discernimento espiritual. Algumas vezes na minha vida, eu estava ali com um incômodo relacionado a determinada situação ou determinada pessoa. Eu falei, não, acho que eu estou me tornando uma pessoa muito ruim, eu preciso ser bonzinho. E na verdade não, Deus estava me revelando uma situação que estava errada. Deus estava me revelando uma pessoa que estava com alguma coisa ruim ali dentro dela. Nossa luta não é contra a carne ou o sangue, nossa batalha é espiritual, né? Agora, você não pode permitir que alguém ali que está dando espaço para uma coisa ruim, isso aí vem te afetar, né? Então, por isso nós precisamos do quê? Dessa intimidade com Deus, de uma vida de oração e uma vida de jejum. Por quê? No momento de jejum, Deus vai vir com uma sabedoria de como agir. No momento de jejum, Deus vai lutar as nossas guerras, né? Agora, tem vezes também que você nem jejua e é um favor de Deus que se manifesta na nossa vida. Agora, mas como que é isso? Você falou que pode então orar e Deus agir, jejuar e Deus agir. Ou às vezes só de você permanecer em Jesus, Ele está agindo por você, né? Por quê? Porque Deus tem me dado uma coisa aqui esses dias que está me fazendo lembrar de uma coisa que Deus me falou um tempo atrás. E o que eu posso dizer agora, antes e vamos orar, é que às vezes a gente se esforça tanto para ser qualificado por Deus, para receber algo de Deus, e na verdade nós estamos errados. Por quê? Porque Deus está querendo nos levar para um tempo, onde Ele vai liberar sobre nós o seu favor. E favor é algo que eu não mereço. Você está ouvindo? Então, no mundo o que as pessoas falam? Ai, que bom, essa pessoa está vivendo algo bom, que bom, ela é uma merecedora, ele é um merecedor. Só que muitas vezes, no reino de Deus, Deus quer liberar para nós o favor, sabe? E não vai ser no braço de carne, está dentro da palavra, ó. Não vai ser por causa da sua luta, né? Você vai permanecer em Jesus, você vai permanecer na presença de Deus, mas tem coisas na sua vida que você vai ficar até constrangido, você vai ficar até constrangida em receber, porque tem coisa grande, tem proeza de Deus vindo para a sua vida, tem favor de Deus vindo sobre a sua vida. Agora chegou a parte boa da live. Olha lá. Gideão, tem muita gente. Se eu operar com esse tanto de gente aí, vocês vão achar que foi o braço de vocês que os livrou. Ó, vão achar que foi a mão de vocês, vão achar que foi vocês. Israel poderia se gloriar contra mim dizendo:
a minha própria mão me livrou. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Tem alguém aqui que só precisa permanecer em Jesus, porque o que está sendo liberado na terra nesses dias, o que está... E se você fica se esforçando para se qualificar, então você está desqualificado, por favor. Então o que eu tenho que fazer? Permanecer na presença de Jesus. Daniel 11, versículo 12, que nós lemos aqui, o que está falando lá? Está falando que um povo que conhece o seu Deus, vai vivenciar proezas. O sentido aqui é vivenciar livramentos. Você está ouvindo? O que Deus está falando com você? Valoriza a minha presença. Além, sabe, às vezes você está na presença de Deus e está querendo assim, eu quero fazer, Deus, o que eu preciso fazer? Eu quero fazer alguma coisa para ser qualificado e ser abençoado. Eu quero fazer alguma coisa para ser qualificado e receber alguma coisa do Senhor. E Deus está falando para alguém aqui, não, eu quero quebrar o seu entendimento. Tem vezes que Deus vai te chamar para fazer coisas, por exemplo, orar e jejuar para receber uma unção, para fluir de uma maneira mais poderosa e um dom espiritual. Deus vai te pedir para fazer. Mas tem coisas a respeito, por exemplo, de algum dom, às vezes Deus vai pedir isso para liberar uma unção, Deus vai pedir alguma coisa. Mas sabe, isso é também para nos treinar, para nos preparar espiritualmente. Mas tem coisas aí que são promessas de Deus na sua vida, são mudanças repentinas. No tempo certo o Senhor fará bem rápido o que te prometeu. Tem coisas que, se a gente se esforçar para se qualificar, esse esforço está nos desqualificando. Por quê? O nosso esforço deveria ser correto. Qual é o esforço correto? Nosso esforço é permanecer na presença de Deus, continuar buscando a Deus, né? E aí o que vai... Alguém deve estar recebendo nessa hora da manhã. Escuta bem, Deus vai se levantar com força em favor de pessoas que estão aqui. Tem coisas aí que Deus falou na sua vida já algumas vezes, já confirmou na sua vida algumas vezes, que estão prestes a acontecer. E Deus está falando, vai além da sua qualificação. É um favor de Deus sobre a sua vida. É um favor de Deus sobre a sua vida. Recebe o favor de Deus sobre a sua vida. Olha o Espírito Santo agindo nessa live dizendo, há um favor, há uma mudança repentina. Há uma mudança repentina na história de alguém que está aqui. Deus trouxe pessoas aqui para dizer, Deus vai além da religião, tá? Deus vai além do ritual, tá? Deus surpreende a mente de alguém. E Deus, lá em Oséias 6:3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Até o retorno de Jesus, nós precisamos continuar conhecendo a Ele. E promessas que Deus tem na sua vida estão diretamente ligadas à eternidade. A maneira que nós vivemos aqui vai impactar a nossa eternidade e, através de nós, a eternidade dos outros. Jesus falou assim, vocês farão as obras que eu fiz e obras maiores. Sabe? Para receber uma unção, para receber poder espiritual, muitas vezes você vai precisar fazer oração, fazer jejum. Agora, há alguma promessa de Deus, que Deus confirmou na sua vida, há uma promessa que Deus já falou para você, você está ouvindo? Que você não precisa se esforçar para se qualificar, você precisa obedecer. Obedecer o quê? No seu tempo de intimidade, Deus vai falar, obedece nisso. No seu tempo de intimidade, Deus vai falar, obedece naquilo. No seu tempo de intimidade, Deus vai te direcionar algumas coisas. Você está ouvindo? A obediência libera o favor. Pronto. A obediência libera o favor.
No seu tempo de intimidade, Deus vai te levar a alguns posicionamentos. Uma sabedoria de agir numa situação difícil. Eu via Deus agindo claramente aqui em um casamento. Um esposo que vai se posicionar, né, numa sabedoria, no entendimento do casal. Olha aí, a obediência está liberando o favor de Deus na vida de gente que está aqui. Você está ouvindo? A obediência está liberando um favor. A obediência está liberando um favor. Agora, obedecer o quê? Pois é. Eu quero te encorajar. Passe tempos de silêncio na presença de Deus. Passe tempos de adoração. Né? Vai buscando a Deus. Na hora certa, Ele vai falar alguma coisa com você. Ou Ele vai te fazer lembrar daquilo que Ele já falou. Porque tem gente aqui que Deus já falou com você uma. Deus já falou com você duas. Deus já falou com você três. Deus já falou com você 5. 5 é pela graça, pela graça. Agora, como vivenciar o favor? Uma obediência. Alguém aqui está a um passo de obediência, de vivenciar um favor de Deus. Mas qual é essa obediência? Ué? A Bíblia diz assim, ó, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. A palavra se quiserdes, primeiro você precisa querer. Primeiro você precisa acreditar que é verdade, porque a religião trabalhou forte para dizer que Deus não faz milagres, que Deus não faz aquilo que te prometeu. Agora, se quiserdes, também fala de uma disposição, porque às vezes a bênção dá trabalho. Alguém aqui vai para uma casa maior e aí vai precisar cuidar do que Deus te deu. Alguém aqui vai para um desafio maior e aí vai precisar também se comprometer com o desafio que Deus te deu. Mas até para vivenciar as promessas é pela graça, pela graça. Quer dizer, há um favor de Deus sendo liberado de uma maneira total e completa sobre a sua vida em nome de Jesus. Sabe o que Deus está falando para a gente que está aqui? Ó, essa é a palavra. Tem alguém aqui? É bom orar, porque daí a hora que está orando, Deus já revela, né? Mas alguém vai entender. Você está tendo uma dificuldade, uma adaptação numa cidade. E eu creio que nos próximos meses, você vai ter confirmações dessa palavra. Você está tendo dificuldade de adaptação numa cidade. E nos próximos meses, até o final do ano, vai haver uma mudança aí nessa situação. Ó, tem gente aqui, ou você vai se adaptar nessa cidade, ó, na verdade Deus já falou com você, vai haver uma mudança de cidade, vai haver uma mudança de cidade. E para quem é essa palavra aqui? Você está com dificuldade de adaptação na cidade. E Deus já tem te falado sobre isso. É só para você, que Deus já tem te falado sobre uma mudança de cidade. Deus já tem te falado sobre uma mudança de cidade. E você está com dificuldade de uma adaptação na cidade que você está. O que eu falo? Você tem que ter confirmações, decisões importantes, você tem que estar orando. Mas tem alguém que já está numa oração. Tem alguém que já está numa busca. E Deus está falando isso aqui com você. O áudio está cortando, gente?
Vamos orar? Já foi longe demais, né? Vamos orar? Olha lá. Vou falar mais longe aqui do microfone, olha lá. Pai, no nome de Jesus, o Senhor tem nos falado hoje que o Senhor é quem luta, inclusive as batalhas que nós não vemos. Batalhas espirituais que acontecem, que estão acontecendo, mas o Senhor trouxe cada um de nós aqui para dizer que o Senhor já está nos defendendo. Há um recurso espiritual. Há um recurso espiritual. Com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Pai, obrigado porque na oposição, o braço forte do Senhor é sobre os retos. Pai, nós oramos agora por discernimento espiritual. Eu peço que o Senhor venha sobre cada um aqui, com esse discernimento. Peço que o Senhor venha sobre cada um de nós aqui, com essa sabedoria, com esse posicionamento e, sobretudo, com o agir do Teu Espírito. Pai, nós queremos vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem. Pai, todo roubo espiritual, nós oramos agora. Que esse roubo seja frustrado. Pai, nós vamos lá e recuperamos agora, na autoridade do nome de Jesus, no poder da presença que carregamos, nós vamos lá no mundo espiritual agora e pegamos o que é nosso e recuperamos o que é nosso. Com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Pai, obrigado porque o Senhor é o Senhor da guerra. O Senhor é um Deus que guerreia agora. E aonde houver uma injustiça, aonde houver um roubo que até não sabemos, nós oramos por essa recuperação. E dou uma ordem agora no mundo espiritual. Satanás, o Senhor te repreenda. Satanás, todo mal agora, perde as forças. Perde as forças. Você que está roubando nas emoções. Você que está roubando bênçãos. Você que está roubando coisas que são do povo de Deus, que são dessa pessoa que está aqui agora. Pega o que é seu e bate em retirada agora em nome de Jesus. Pega a enfermidade e sai em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira poderosa acrescentar um discernimento espiritual sobre a vida de pessoas que estão aqui. Pai, não deixa ninguém aqui cair em conversas de bajulação. Não deixa ninguém aqui cair em mentiras. Mas eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora e agir numa justiça, agir num favor. Suas filhas que estão aqui em nome de Jesus. A tua palavra diz: o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Pai, a nossa aliança é com o Senhor. E nós estamos nessa terra por pouco tempo para vivenciar aquilo que o Senhor tem. Família é plano do Senhor. Suprimento é plano do Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor está falando tanto sobre dons espirituais, operando com esse poder, operando com
os seus mistérios, o seu poder sobre essa terra, porque o Senhor está nos preparando para esses últimos dias. Nós estamos em um treinamento para algo maior que vai acontecer sobre toda a terra. O Senhor está nos ensinando a vivenciar provisões sobrenaturais, orações ousadas, talvez para dias difíceis que virão. Mas o povo que tem uma aliança com o seu Deus, a sua palavra diz, o povo que tem uma aliança com o Senhor, eles vão vivenciar proezas. A tua palavra diz, aqueles que conhecem o seu Deus serão fortes e resistirão. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, agora, destruir e paralisar tudo aquilo que veio para nos paralisar, em nome de Jesus. Nós nos posicionamos espiritualmente agora e damos uma ordem, no mundo espiritual. Todo mal seja desfeito agora em nome de Jesus. E levantamos a nossa voz acima dos montes e damos uma ordem agora, nessa região onde cada um aqui está. Toda potestade, todos os príncipes das potestades do ar não tem mais influência e não tem mais força contra as nossas vidas em nome de Jesus. E quem concorda diz amém. Diga sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Há uma proteção espiritual por onde você passar. Mesmo se houver potestades espirituais na sua região, o Espírito de Deus está vindo com uma proteção. Há uma proteção espiritual. Há uma proteção espiritual ao seu redor. Você sabe quando você chega no lugar e você começa a sentir o lugar? Você começa a sentir como se fosse um ambiente pesado, ou como se fosse uma energia pesada. Sabe o que Deus está falando? Deus está dando uma ordem espiritual aqui sobre a sua vida. Eu falei, eu recebo em nome de Jesus. Fala comigo, eu recebo em nome de Jesus. Sabe o que Deus está falando? Deus está dando uma ordem no mundo espiritual agora em favor da sua vida. A sua casa já é protegida, já é abençoada, mas Deus está falando, ó, por onde alguém aqui caminhar, você vai caminhar com confiança. E esses príncipes das potestades do ar não vão mais tocar você, não vão mais afetar a sua vida. Sabe? Chegou o tempo de você entender que você não é qualquer um, que nós não somos qualquer um, nós somos poderosos em Jesus e vamos permanecer na terra em que Deus já tem designado para nós. E vamos viver proezas, vamos viver livramentos, vamos vivenciar provisões sobrenaturais, livramentos sobrenaturais. Essa é a igreja do último dia. Uma igreja poderosa em Jesus. Você está ouvindo? Aqueles que creem nele, aqueles que creem em Jesus, farão as obras que ele fez e ainda farão maiores. Você pode dizer glória a Deus? Você acha que uma promessa que Deus te fez é só sobre você, é só sobre a sua casa, quando na verdade não. Isso está falando de Deus te sustentando para um propósito. Isso está falando de um cuidado de Deus na sua vida. Isso está falando de mais coisas que às vezes Deus vai te revelar. O ladrão vem senão para matar, para roubar e para destruir. Mas eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. Há uma abundância de Deus vindo no seu espírito. Há uma abundância de Deus vindo na sua alma. Há uma abundância de graça de Deus no seu corpo físico. Deus está curando alguém doente aqui. Deus está vindo uma doença complicada. Eu via como se fosse, veio para mim a palavra trompas, né? Deus tocando nas trompas, né? Nenhuma das palavras aqui tem caído por terra, né? Deus é bom.
Eu não gosto de dar palavras muito gerais, né? Por isso que eu gosto de orar para a pessoa já pessoalmente, porque daí eu já estou orando para aquela pessoa, Deus já revela para aquela pessoa. Ou vai no culto, o presencial tem uma coisa diferente também, né? Eu não gosto de dar palavra aleatória, né? Não gosto de ser fluir assim, porque assim, tem um fluir do Espírito que é como se fosse uma metralhadora, né? Você atira assim e pega em alguém, para coisa boa, né? Agora, tanto vem daquela palavra específica, né? Mas Deus trabalha como quer, como precisa. Mas eu vi o Senhor dizendo para pessoas aqui, Deus vindo com uma unção no corpo físico. Deus vindo com uma unção no corpo físico. Deus vindo com uma unção no corpo físico de alguém. E alguém começa a sentir agora. Você começa a receber agora da unção de Deus no corpo físico. Da unção de Deus no corpo físico. Da unção de Deus no corpo físico. Você começa a receber. Olha como o Espírito Santo libera uma unção, um poder. Alguns vão sentir como se fosse uma eletricidade. Alguns estão sentindo como se fosse um fogo. Alguns estão sentindo como se fosse uma visitação, um vento, um arrepio. Ele não é o fogo, ele não é o vento, ele não é o arrepio, mas ele se manifesta como? Ele se manifesta como o som de um vento, como uma brisa, como uma eletricidade. O Espírito Santo acabou de me dizer que está curando alguém aqui na live agora. Você que entrou com uma dor. E pessoas aqui também com uma enfermidade grave. Eu via na região da barriga. Eu via na região da barriga Deus agindo. Eu via como se fosse uma cirurgia espiritual. E eu via como se fosse um órgão que estava... Sabe quando fica aquela... Sabe a carne... Como se fosse uma carne... Não é desgastada. Sabe quando você machuca e fica um pedaço da carne assim? Meio roxo, meio... Como se fosse apodrecendo. E Deus está tocando agora com uma recuperação no corpo físico. Eu via Deus tocando em alguém por dentro, nessa região da barriga, região do estômago. Eu declaro cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está soprando. O Espírito Santo está agindo sobre a vida de gente que está aqui em nome de Jesus. Ó. Deus está vindo com mudanças. Deus está vindo com mudanças aí. Ah, mas o Senhor já confirmou, já falou e está demorando. Não interessa. Se Deus falou, tem o tempo de cumprimento. Deus está dando fim a batalhas espirituais aqui. Deus está dando fim agora. Um ponto final na batalha espiritual. O que era essa batalha espiritual? Era um mover espiritual que também estava agindo nos pensamentos, estava pondo você para baixo. Deus não te quer assim, não. Deus te quer com força para vivenciar o melhor dele, para ter vida na presença dele, para obedecer a ele. E sabe o que Deus está falando para a gente aqui? Ó, Deus está te qualificando. Porque tem gente aqui que já tem vivido uma vida de renúncia. Tem gente aqui que já tem entrado numa obediência. Você está ouvindo? Tem gente aqui que está numa obediência. E Deus está falando assim, ó, tem um favor liberado. Levanta a mão onde você está. Olha o que está acontecendo aqui. Tem gente que vai testemunhar. Ó, nos próximos minutos. Nos próximos minutos.
alguém vai receber uma resposta grande. Alguém vai receber um favor. Nos próximos minutos, Deus está liberando algo aqui. Eu vi um relógio como se fosse antes de dar uma hora completa. Eu falei, Deus, o que é esse relógio? Aí Deus falou comigo, nos próximos minutos, antes mesmo de uma hora completa. Nos próximos minutos, alguém vai receber algo de Deus. Alguém vai estar recebendo algo grande de Deus. Eu não sei se é uma cura. Alguns aqui podem receber uma cura. Outros um livramento no mundo espiritual. Outros uma provisão sobrenatural. Outros uma visão. Outros, de repente, vai vir um sono sobre você. Sabe por quê? Deus vai te curar durante o sono. Outros, durante o sono, Deus vai vir com uma visitação, com uma revelação. Deus vai dar um dom de visão, revelação. Deus está vindo com uma proeza. O Espírito Santo trouxe você aqui hoje para dizer, é hoje. É agora. Tem algo espiritual acontecendo aqui. Eu vi que a Núbia, ela chegou na live e disse que estava com dor de cabeça. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. E declaro Deus indo lá na raiz dessa dor de cabeça. E declaro uma unção de cura agindo hoje e até o último dia da sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe o que Deus está falando? Pode se alegrar. Porque a presença do Espírito Santo está fazendo a diferença na sua casa. A presença do Espírito Santo está fazendo toda a diferença nas suas finanças. A presença do Espírito Santo está fazendo toda a diferença no seu casamento, na sua casa, em nome de Jesus. E tem gente aqui que já sabe. Essa palavra é para você. Nos próximos minutos haverá uma grande manifestação do poder de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Nada te poderá resistir. Nada te poderá resistir até o último dia da sua vida. Sabe o que Deus está falando? Deus está marcando pessoas aqui. Porque tem gente que está numa busca, está na presença de Deus, está numa vida de renúncia, de uma obediência já há muito tempo. E Deus está falando, ó, eu estou vindo com a recompensa. E a recompensa começa agora. A eternidade começa agora. O Espírito eterno de Deus habita no seu espírito. Pode anotar aí. Nos próximos minutos haverá uma manifestação de Deus na sua vida. Ó, eu vi como se fosse uma chuva de ouro e de prata. E Deus está falando, ó, há uma liberação espiritual. Coisas de muito tempo estão sendo liberadas agora. E vão começar a acontecer a partir de agora, nos próximos minutos. Nos próximos minutos. Nos próximos minutos tem gente aqui que vai receber ligação. Tem gente que vai receber mensagem. Tem gente que já não olha no e-mail há muito tempo. Vai olhar no e-mail, ó, e vai ver que Deus passou. Ah, não fica achando que foi alguém, que foi braço de carne, que estava feia para você no mundo espiritual, viu? Estava feia para você. Deus está liberando. Gideão, tem muita gente. Então, para vocês não acharem que foi o braço de vocês, ó, eu vou permitir que vá com pouca gente. Ou seja, Deus permitiu complicar.
Às vezes Deus permitiu ficar difícil. Às vezes Deus permitiu a injustiça por um tempo. E Deus está falando, é agora. Recebe em nome de Jesus. Eu quero ver o seu testemunho. Você pode dizer glória a Deus? Que especial. Gente, estamos sempre aqui, 5h30 da manhã e 11 da noite, fixos por esses dias. E às 19 horas, você tem que ativar as notificações, que às vezes também chegamos com algo especial. Eu te abençoo em nome de Jesus. Então continue na presença de Deus, coloque adoração na sua casa, passe tempo de silêncio com Deus. Alguns aqui nos próximos minutos já vão começar a contar, já vão começar a vivenciar algo de Deus. Você que chegou depois, pega a palavra do começo, começa a se alegrar, porque tem algo poderoso, viu, Tânia? Vindo sobre a sua vida. Cássio, olha lá, glória a Deus. Gente, aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Leonilda, você pode ir em paz, sabe? Deus está indo assim, ó, no ar. Deus está indo assim por onde você andar. Deus está vindo com a proteção espiritual. Ó, toda a potestade do ar está destruída em nome de Jesus e não tem efeitos contra a sua vida em nome de Jesus. É isso aí, gente. Que especial. Até lá. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Você que chegou depois, pega a palavra do começo.